Let's practice. Vamos praticar. What? O que? The nominal groups, os grupos nominais. Então, vamos praticar um pouquinho dos grupos nominais do vídeo anterior? Então, aqui tem um texto, que é uma imagem, né, com texto, né, tem figura. E logo abaixo estão as perguntas. Então, vamos fazer juntos? Qual o assunto do texto e qual estratégia de leitura você usou para responder essa pergunta? Então, vamos olhar. Aqui, vamos voltar lá. Bom, tem a imagem e tem o título. O título, Water, Our Most Important Compound. E tem o título e a imagem. Então, a imagem fala ali do ciclo da água e o título, né, com a palavra água, water, é bem sugestivo. A água é o nosso mais importante componente. Então, o texto, né, o assunto do texto é água. A segunda pergunta, que eu perguntei qual estratégia de leitura você usou, aqui sua resposta poderá ser variada, porque você vai poder colocar assim, o uso de imagens, baseado no conhecimento de mundo, que a palavra water era água, fiz um skimming ou scanning no texto, então aqui sua resposta será variada. Pergunta 2, copie do texto 10 palavras cognatas. Então, cognatas, lembram as palavras que vocês conseguem saber a tradução, né? Baseado porque se parece com português. Então, lá, ó, evaporação, oceano, ciclo, vegetação, molecular, densidade. Aqui, importante, químico, para quem já conhece, animais, humano, planta, comum, superfície, invisível, vapor, vaporação, oceano. Então, tem vários cognatos para vocês copiarem. Próxima pergunta. Traduz os seguintes grupos nominais encontrados no texto. Então, chemical compounds, né? Os compostos químicos. Invisible, vapor, vapor invisível. Water cycle, ciclo de água. Distilled water, água destilada. Então, era só isso. 4. O texto mostra que a água é o mais importante de todos os compostos químicos. O que aconteceria, segundo o texto, se não tivesse água? Então, vamos voltar ao texto. Felizmente, a água também é um dos compostos mais comuns no mundo. Não, vai estar aqui em cima. Sim, a água é um dos componentes, é um dos compostos mais importantes de toda a química. Sem ele, não haveria vida, todos os seres humanos e todos os animais morreriam de sede. E toda a vida, né, iria secar e morrer, a vida vegetal, né, das plantas. Então, está ali no primeiro parágrafo. De acordo com o texto, indique a fração de água que cobre a superfície da Terra. Então, esta aí vai estar no segundo parágrafo. Quase 3/4 da superfície da Terra é coberta por água. Aí, cada aluno também vai usar uma estratégia de leitura para chegar a esta resposta. Qual é o processo que transforma a água em vapor invisível? Ah, não sabe ler? Procura a palavra invisível, que vocês já viram aqui que é cognata no texto. Esta água está para sempre viajando. Ela tornou-se em vapor invisível pela evaporação dos oceanos e lagos e coisas crescentes. Então, aqui já respondeu, ok? Aquela pergunta.
Que métodos químicos usam para produzir água quimicamente pura? Vamos lá no texto. Então, você vai fazer um skim scanning para buscar a informação. No último parágrafo. Chemists use nature's method to produce chemically pure water. Os químicos usam, né, o método da natureza para produzir água pura. Eles transformam, né, a água comum em vapor pela fervura. Então, eles servem, né, o vapor, depois eles voltam o vapor em água por congelamento. Então, eles fazem o mesmo processo da natureza. Então, aqui, né, mais um texto para vocês praticarem, façam com calma. Pausem o vídeo antes de eu fazer as respostas, né? Pausem, resolvam e depois confiram comigo. Até mais, bye!